E se eu te contasse que o Skibidi cientista copiou? Isso mesmo, copiou os Astro Toilets. Provavelmente você diria, mas como? Sendo que ele nem sequer sabia como era? Os astros atuais nem existiam ainda? Bom, eu posso te provar o contrário. Vamos começar pelo grande e principal ponto dessa teoria, o próprio cientista. Cientista era um Skibidi Toilet extremamente inteligente, que era simplesmente o braço direito do G-Toilet, o líder dos Skibidis. Ele quem fazia os upgrades, as tecnologias novas, e ele quem planejava os planos de armadilhas e etc., com a ajuda do G-Toilet também. O cara era simplesmente um gênio, creio eu que um dos, ou se não, o mais inteligente de todo o universo Skibidi enquanto estava vivo, apesar de existir o agente secreto que controla tudo, mas beleza. O cientista sempre foi um cara que agia com muita cautela e trabalhava muito nas escondidas, como vimos no arco do bunker da série. Lá tinha muitos toilets que eram simplesmente muito diferentes, e tinham muitos que eram simplesmente protótipos, e outros inacabados. Sem contar os caras que estavam simplesmente bugados e destruídos, sendo eles a falha. E bem, guarda essa palavra falha, ela vai ser muito importante nesse vídeo. E bem, não tem muito mais o que descrever sobre ele. Ele era simplesmente cabeça de ovo supremo. E era incrivelmente inteligente, a ponto de tentar recriar tecnologias inexistentes no planeta Terra. Coisas que ele observou e sempre estudou no seu passado como astro. E é desse passado que iremos conversar agora. No arco do bunker de Skibidi Toilet, tivemos revelações simplesmente muito loucas sobre coisas internas dos Skibidis, contratos, a história de Alpha Hills, e mergulhamos mais ainda na história e surgimento dos Toilets, sendo uma dessas coisas internas, o passado dos Skibidis mais importantes. No episódio 70, durante a invasão da Alpha Hills, o esquadrão da Aliança entra numa sala e encontra um documento de papel na mesa. Esse documento é basicamente a chave para tudo. Nele, dois rostos aparecem desenhados lado a lado. Um é o Skibidi cientista e o outro é o UFO Toilet, o comandante dos astros. O documento está escrito no alfabeto grego, na língua Skibidi, e no cabeçalho aparece a frase de abertura do hino Skibidi, o que sugere ser algum tipo de acordo formal entre as duas raças. No documento, o cientista aparece com uma espécie de halo mecânico ao redor da cabeça, e esse mesmo halo aparece nas cabeças do Mothership Astro Toilet e do Carrier Astro Toilet, dois dos astros mais poderosos e avançados da série, e de gigantesca importância para eles. Isso nos diz que o cientista era um dos cabeças dos astros, um cara realmente importante para a raça deles. Nessa mesma sala, tínhamos diversas tecnologias roubadas da Aliança. Tinha a câmera Strider, tinha o braço do Titan Cameraman, aquele que ele perdeu no episódio 20, tinha as caixas de som do Titan Speakerman. E enfim, foi uma cena extremamente importante para a lore da série. Agora pensa no que isso significa. Dentro da lore dos astros, esse capacete é um símbolo de hierarquia. Quem usa aquilo ocupa uma posição importante dentro da estrutura deles, e o cientista tá com aquilo na cabeça. Isso sugere que ele não era um astro qualquer. Se ele foi mesmo um astro antes de trair a facção junto com o G-Toilet, ele provavelmente era alguém de posição alta. Um cientista, talvez o cientista-chefe deles também. Alguém que sabia demais, que tinha acesso demais, e quando ele meteu o pé, ele levou o conhecimento com ele. E tem mais uma coisa sobre esse documento que muita gente não sabe. A primeira versão dele, antes do Boom publicar o episódio, tinha o G-Toilet no lugar do cientista. O Boom mudou depois para o cientista. Mas a intenção original era essa: mostrar que os dois tinham basicamente a mesma origem, e por isso eram tão aliados e amigos. E então, para não deixar a ideia do G-Toilet Astro para trás, o Boom foi lá e fez um cartaz do próprio G-Toilet Astro no episódio 74, deixando claro que ambos tiveram a mesma origem. E agora que vem uma das melhores partes desse vídeo,
as cópias do cientista. Agora deixa eu te falar do mais óbvio de todos, o Glitch Toilet. Ele aparece no episódio 29. Um toilette cinza tamanho médio, com placas de armadura na frente do vaso, olhos completamente brancos e uma caixa elétrica presa atrás da cabeça. Quando ele acumulava energia suficiente, ele disparava numa velocidade extremamente rápida. Literalmente, a velocidade que ele atingia era grande o suficiente para ele decapitar um Large Cameraman de um único golpe e matar um Large Speakerman com uma única disparada. Ele destruiu vários membros da Aliança no episódio 29 sozinho e voltou no episódio 54 fazendo a mesma coisa até ser paralisado pela TV Woman e capturado. E quando os astros aparecem no episódio 76, um dos primeiros tipos que você vê é o Astro Troop. E, mano, as semelhanças são simplesmente absurdas. Vamos comparar detalhe por detalhe. Armadura. O Glitch tem 3 placas de metal na frente. O Trooper também tem exatamente 3 placas de metal na frente, na mesma posição, a mesma função de proteger a parte frontal do vaso. O Glitch tem uma caixa elétrica atrás dele, completamente exposta e aberta. Já o Trooper não. Velocidade como habilidade principal. O Glitch usa a carga elétrica para se mover em velocidade absurda e usar o próprio corpo como arma. O Trooper tem uma habilidade chamada Warp, que funciona exatamente assim. Ele dispara em linha reta em velocidade de Warp, usando o próprio corpo para derrubar inimigos com um impacto muito forte. Mas tem um detalhe. O Trooper tem coisas que o Glitch não tem. O Trooper tem um capacete, com uma viseira retrátil que desce e bloqueia a cabeça por completo, forte o suficiente para bloquear foguetes diretos na cara. O Glitch não tem capacete nenhum. Quando a TV Woman o olhou com a tela dela, ele foi paralisado instantaneamente. Uma única exposição à luz da TV Woman foi suficiente para capturá-lo. Se ele tivesse o capacete do Trooper, aquilo não teria funcionado. O Trooper tem blasters de plasma dos 2 lados do vaso. O Glitch só usa o próprio corpo como arma, sem armamento nenhum. O Trooper tem um protocolo de reativação. No episódio 76, o POV Cameraman esfaqueia um Trooper na cabeça, e ele cai. Mas segundos depois, um bip é ouvido e ele se levanta de novo. Tem alguma coisa dentro dele que ativa quando ele é criticamente ferido e o mantém funcionando até ser completamente destruído. O Glitch foi paralisado por um dardo, capturado e morto fora de cena, sem reativação, sem protocolo de emergência, sem nada. E tem mais uma coisa. O Trooper levita. Todos os astros levitam por tecnologia própria. Sem hélice, sem jetpack nenhum. O Glitch não levita. A caixa elétrica que ele usava para se mover ficava exposta atrás da cabeça. Era o ponto mais vulnerável do personagem. O Trooper é o produto acabado. O Glitch é a tentativa de reproduzir o produto acabado com o que dava. Mesmas placas de armadura, mesma habilidade de velocidade como ataque principal, mesmo design, mas sem capacete, sem viseira, sem blasters, sem protocolo de reativação, sem levitação integrada. Cada coisa que o Glitch não tem, o Trooper tem. Como se alguém tivesse construído o Glitch a partir de uma memória incompleta de como o Trooper devia ser, e o resultado fosse uma versão que funciona no mesmo conceito, mas que falha nas partes que ele não conseguiu recriar direito pelas limitações de tecnologia do planeta Terra, já que o Trooper era um astro, tecnologia de outro planeta, outro lugar, simplesmente muito diferente e superior. Todas essas semelhanças entre esses personagens deixam claro que dentro da lore, o cientista tentou recriar as mesmas tecnologias dos astros, já que ele mesmo era um astro. Ele era um dos cabeças lá. Ele estudou a tecnologia e deles, e muito provavelmente deve ter sido um dos que ajudaram na criação deles. E então, após sair da raça, ele simplesmente tentou recriar uma tecnologia e falhou. Além do Glitch Toilet, que parece ter sido uma grande tentativa de recriar uma tecnologia astro,
Ele teve outros projetos que pareciam não ser uma tentativa de recriar diretamente um astro. Depois da falha do glitch, ele se baseou ou provavelmente se inspirou no design de um astro. Um desses carinhas é o Skibidi Bombardeio. Ele aparece pela primeira vez no episódio 62, voando junto ao mech do cientista e ao D-Toilet falso durante o ataque a uma cidade. E o design dele é bem específico. No episódio 63, ele volta, e é aí que ele morre. Ele estava se aproximando em alta altitude de uma base da Aliança para soltar mais bombas, quando o Titan Cameraman acertou 2 tiros. O bomber explodiu completamente e foi de Vasco. Fim. Ele não teve mais aparições, 2 episódios e sumiu. E bom, se observarmos bem, ele se parece e muito com um cara muito importante da série. Astro Obliterator. Asas saindo dos lados do vaso. O bomber tem 2 asas longas e finas saindo dos 2 lados. O Obliterator tem 4 asas em formato de X, 2 de cada lado, maiores e mais largas. Mas nos 2 casos, as asas saem do corpo do vaso e se estendem dos 2 lados. É a mesma estrutura base. É o mesmo conceito, executado com uma diferença absurda de tecnologia. Por mais que o Obliterator seja mais forte, a semelhança entre os 2 é clara. O que diferencia mesmo é a diferença de tecnologia. Um é tecnologia de outro planeta, então não dá para comparar. Eu poderia citar vários outros Skibidis também, como por exemplo o Balaclava Laser Skibidi Toilet, que se assemelha um pouco como o Astro Destructor, ou até mesmo aquele fake D-Toilet do episódio 68, que se parece também com um Obliterator, e vários outros existentes. Mas então, qual seria o ponto dele simplesmente tentar recriar ou se basear em Astro Toilets? Bom, como eu já contei inúmeras vezes, o cientista é um ex-astro. Então ele pode simplesmente tentar replicar as mesmas tecnologias para batalhar contra a nossa aliança. Isso por elas serem de um grande nível de tecnologia e muito fortes. Mas o que atrapalha é a falta de recursos existentes no planeta Terra. Os astros têm tecnologias de fora do planeta, coisas que são muito melhores do que podemos encontrar na Terra. Tanto que, se você observar, após os astros entrarem para o campo de batalha, todas as raças já foram para cima buscar e estudar a tecnologia. E os Skibidis são uns dos que mais se aproveitaram dessas tecnologias. Seja lá laser, entre outras coisas. Desde o início da série, o foco do cientista em recriar armas astro era muito grande, como por exemplo os lasers. Os lasers eram habilidades únicas de personagens específicos, como o Giant Flying Toilet do episódio 4 e o próprio D-Toilet. E ele foi lá e recriou elas, mas como uma arma e não habilidade. Claro, pessoal, tudo isso não passa de uma teoria, e eu não tô levando em conta a timeline na vida real, e sim na lore da série. Até porque na vida real, provavelmente o Boom só deve ter se inspirado em modelos já feitos, mas isso, na minha visão, contribui para um grande crescimento até mesmo para a lore da série, explicando teorias que nem mesmo o Boom imaginava que um dia iria fazer sentido. E bom, pessoal, chegamos ao fim do vídeo. Antes de tudo, queria agradecer pelo grande apoio no vídeo passado, onde, com a ajuda de vocês, chegamos ao top 8 de vídeos hypados de jogos no Brasil. Isso mesmo, no Brasil! Então, se puder e quiser, já hypa esse vídeo também. Esse foi um vídeo feito mais para não ficar sem conteúdo no canal, enquanto eu faço um outro vídeo bem melhor igual o anterior, de qualquer forma. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E como sempre, se você chegou até aqui, comenta pão de queijo nos comentários, para eu te responder e deixar o coraçãozinho, sabendo que você assistiu até o final. Em breve teremos um vídeo super legal de um cara que está chamando muita atenção na comunidade. No mais é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.